Agora eu falarei um pouco sobre as lutas sociais desse período, né? Quando a gente fala em lutas sociais, a gente está falando de um grupo menos favorecido que está lutando pelo seu direito por melhores condições de vida. Então aqui eu destaquei algumas conquistas dos plebeus, né? Essas lutas sociais envolviam principalmente os plebeus contra os patrícios. Como nós vimos, né, há pouco, os patrícios eram o grupo social mais favorecido, era o grupo social mais rico e os únicos que possuíam direito político. E os plebeus, embora fossem a maioria da população, não tinham direitos políticos, né? E não só isso, os plebeus, além de serem a maior parte da população, eles também pagavam impostos e serviam na guerra, né? Serviam ao exército. Então, eles não achavam justo que eles fossem excluídos da vida política, já que eles pagavam impostos e serviam ao exército. Então, durante esse período, houve várias lutas sociais realizadas pelos plebeus que levaram vários anos, né? Isso daqui foi um processo que durou vários anos para que os plebeus conquistassem esses direitos aqui, né? Isso levou vários anos, foi um período de muitas lutas. É importante vocês terem consciência que para que as classes sociais, principalmente as mais pobres, possam conquistar direitos, vários direitos conquistados pela classe trabalhadora foram resultado de muita luta, né? Tanto na civilização romana como em outras civilizações e outras sociedades, inclusive a nossa. Então, a gente destacou algumas conquistas, né, que foram realizadas, algumas conquistas que os plebeus conseguiram através dessas lutas sociais, né? Então, inicialmente, vale destacar aqui o quê? Os plebeus, eles eram a maioria da população e eles tinham consciência do poder disso, já que durante as guerras, né, eles iam na linha de frente e eles lutavam, eles eram a principal força do exército, já que eles formavam a maioria. Então, eles, tomando consciência disso, o que foi que eles fizeram? Eles fizeram ameaças aos patrícios que, se não tivessem os seus direitos reivindicados, eles não lutariam na guerra. Isso porque os plebeus viviam uma condição muito difícil, né? Como eu falei, os plebeus, eles eram trabalhadores pobres, né? E durante as guerras, por exemplo, os pequenos proprietários, eles tinham que abandonar suas terras para ir servir na guerra. Então, quando eles voltavam, muitas vezes as suas plantações estavam devastadas, eles não tinham o que comer e, para não passar fome, eles acabavam contraindo empréstimos, né, se endividavam e, como alguns deles não tinham condições de pagar esses empréstimos, acabavam se tornando escravos, porque durante a monarquia as pessoas também se tornavam escravos por dívida, como eu falei anteriormente. Então, a primeira reivindicação dele foi o quê? Eles fizeram suas reivindicações, eles se retiraram da cidade, né, foram para o Monte Sagrado e juraram que não voltariam a lutar na guerra até que tivessem os seus direitos garantidos. A primeira conquista deles foi o tribunato da plebe, né? E o que é esse tribunato? É o direito de eleger um tribuno para defender os interesses da plebe, e esse tribuno também tinha o direito ao veto. Ou seja, o tribuno era uma pessoa que representasse os interesses dos plebeus, né, junto aos órgãos políticos, né? E também tinha direito ao veto. O que é que significa dizer? Que quando fosse tomada alguma decisão ou alguma lei que prejudicasse aos plebeus, o tribuno tinha o direito de vetar, de anular essa lei ou essa decisão, certo? A segunda grande conquista dos plebeus, e eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso daqui, que foi muito importante, foi a lei das 12 tábuas. O que é que isso significa dizer? Né? Que as leis, até esse período aqui, até essa lei aqui, as leis não haviam leis escritas. As leis existiam, eram passadas oralmente. Então, quando um plebeu ele era prejudicado com alguma lei, com alguma sanção dos patrícios, eles não tinham como reivindicar ou comprovar o direito deles na lei, porque as leis não eram escritas. Então, a lei das 12 tábuas estabelecia o quê? Que as leis deixassem de ser apenas orais e passaram a ser escritas.
escritas. Foram escritas em placas de bronze. Essas placas de bronze ficavam expostas. Então, quando o plebeu se sentia prejudicado, né, ele ia lá e tinha como comprovar os direitos dele a partir da lei, porque as leis passaram a ser escritas. E é por isso que a gente diz que uma das principais contribuições dos romanos para a nossa civilização é o direito, né? É o Código de Leis Escritas, que essa tradição surgiu aqui, né, e foi perpassada por foram repassadas para várias outras civilizações, várias outras sociedades. Então, o Código de Leis Escrita que cada país tem, isso é uma das contribuições, né, do modelo romano. Lembrando que aqui no Brasil a gente tem a nossa Carta Magna, que é a Constituição, que lá estabelece os direitos e os deveres dos cidadãos, né? E se alguém se sentir prejudicado, ela pode recorrer à lei para mostrar, para comprovar os seus direitos. A terceira conquista foi a lei da Canuleia, né? Até esse período não era permitido o casamento entre patrícios e plebeus. A lei da Canuleia, né, extinguia essa proibição. E, por fim, a lei das licínias sextias, que determinava que um dos dois cônsules tinha de ser plebeu, né? Ou seja, os cônsules, como a gente vai ver na República, eram pessoas que administravam o governo, né? Que ficava no poder administrativo, né? E eram eleitos 2 cônsules, sendo que até então esses 2 cônsules eram patrícios. A partir daqui, da lei Licínia Sexas, estabelecia que um desses 2 cônsules tinha que ser plebeu. E essa lei também proibia a escravidão por dívida. Assim, os plebeus que se endividassem não mais seriam escravizados, né? A partir daqui, a escravidão era apenas por guerra.